Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais aprofundada, sabe? De um artigo do site Cristãos Estudantes da Bíblia. Ah, legal. Qual artigo? Chama 10 orações, vigiai, pois, orando sempre. Parte 1. A ideia central que eles trazem é que orar não é só falar, né? É um diálogo mesmo, essencial para a gente conhecer Deus de verdade. Faz todo sentido. Um diálogo. Isso. E a nossa proposta aqui é tentar entender melhor o que o artigo ensina sobre a importância da oração e olhar com calma as 5 primeiras intenções de oração que eles sugerem, para ver o que a gente tira disso para o nosso crescimento espiritual. Bacana, e eles falam sobre transformação também, né? Exato. O material sugere que a oração transforma. Às vezes as circunstâncias mudam, outras vezes é a nossa visão que muda, entende? Ou até a nossa atitude mesmo. Eles colocam a oração como fonte de esperança, de coragem, de paz. E olha, um ponto que o material explora bastante é essa questão do diálogo, que exige não só falar, mas escutar. E muitas vezes esperar. Esperar, isso é difícil, né? Mas o fascinante na visão deles é que uma oração que parece não respondida pode ser, na verdade, tipo um convite para uma comunhão mais íntima com Deus. Um convite? Como assim? Tipo, se submeter à vontade de Deus nesses momentos de espera, segundo o artigo, nos prepararia para crescer espiritualmente e aumentaria nossa sensibilidade para ouvir a voz dele. É como se a espera refinasse nossa conexão, sabe? Interessante essa ideia do refinamento pela espera. Bom, a primeira oração específica que o artigo sugere é que sejamos fiéis por toda a vida. Fidelidade contínua. Um desafio e tanto. Pois é, e eles definem fiel não só como lealdade, mas como acreditar na palavra a ponto de agir de acordo com ela, mesmo que custe caro. Dão um exemplo da viúva pobre lá em Marcos, sabe? Aquela que deu tudo, mostrando confiança total mesmo na pobreza. Isso ilustra bem essa ação baseada na fé que eles mencionam. Exatamente. E o artigo conecta essa possibilidade de ser fiel sempre com ensinamentos bíblicos, tipo 2 Pedro 1, que fala de adicionar virtudes à fé, né? Conhecimento, domínio próprio, e isso nos firma. Ah, sim. E a convicção do Paulo em Romanos 8 também. Isso. A ideia parece ser que essa fidelidade duradoura não é só esforço nosso, sabe? É resultado da graça de Deus agindo junto com a nossa prática dessas virtudes. Uma sinergia, assim, entre nosso esforço e a dependência de Deus. A gente ora por isso porque reconhece a nossa limitação, né? Essa sinergia é um ponto-chave mesmo. Bom, passando para a segunda oração. Que tenhamos um amplo campo de influência para a justiça e a verdade. O foco aqui é, claro, ser uma influência positiva. Ser tipo embaixadores por Cristo, né? Como eles citam. Isso. E deixar nossas boas obras brilharem para glorificar a Deus, como diz Mateus 5,16. Eu gostei da metáfora que usaram. Ser como brisa fresca, sabe? Atraindo outros para Cristo pelo nosso próprio amor por Ele. É uma imagem legal. E para ilustrar essa influência, o material cita Noemi e Ruth, João Batista preparando o caminho. Exemplos fortes. Sim. Mas o ponto crucial que eles conectam com 1 Coríntios 1 é que essa influência eficaz não vem dos nossos talentos ou status. A perspectiva que eles oferecem é que Deus muitas vezes usa quem o mundo vê como fraco, para ficar claro que o poder vem dele. Ah, entendi. A influência genuína seria Deus agindo através de uma vida entregue, então. Exatamente. E essa ideia de ser um canal para a ação de Deus leva direto para a terceira oração, que promovamos a palavra de Deus e o reino de Cristo. Faz sentido. Se a segunda é sobre ser influência, essa é sobre o conteúdo dessa influência, né? A mensagem do plano de Deus que traz esperança, consolo. Isso. O artigo até aplica a passagem de Isaías 61, ser ungido para pregar boas novas não só a Jesus, mas a nós, crentes também. Interessante essa aplicação. Sim, e essa unção é interpretada no texto não como algo místico, distante, mas como a capacitação que o Espírito Santo dá para ações bem práticas. Consolar quem chora, anunciar libertação, proclamar a bondade de Deus. Basicamente, colocar o amor de Deus em ação. Entendi. Prático mesmo. E dão o exemplo de Paulo diante do rei Agripa, lá em Atos 26. Ele, capacitado, testemunha firme sobre Cristo, a ressurreição, a esperança, mesmo numa situação difícil. O modelo, né?
Com certeza. Agora, a quarta oração. Essa entra num campo bem pessoal e prático. Que sejamos sempre corajosos ao declarar sua palavra e suas verdades. Coragem. É fundamental. E como essa coragem se mostra no dia a dia? Segundo o artigo, eles falam de falar a verdade com compaixão, estar pronto para explicar a razão da nossa esperança, como Pedro fala, 1 Pedro 3,15, né? Isso, e saber repreender o erro quando precisa, mas também saber a hora de calar, compartilhar o que Deus tem feito na nossa vida e viver a fé de forma aberta, transparente. E a fonte dessa coragem, um ponto que o material bate bastante na tecla, é a transformação que vem de um relacionamento seguro com Jesus. O exemplo de Pedro é muito forte aqui. Verdade. De medroso a intrépido. Exato. De alguém que negou Jesus por medo para um apóstolo super corajoso em Atos. A análise sugere que essa mudança radical veio da segurança que ele encontrou ou reencontrou no relacionamento com Cristo. Essa segurança de sermos filhos de Deus é que nos capacitaria a falar abertamente sobre ele. Faz todo sentido essa conexão entre segurança interna e coragem externa. Bom, e finalmente, a quinta oração, que sejamos misericordiosos, compassivos e prontos a perdoar. Ah, essa toca num ponto sensível. Muito. O texto lembra da compaixão de Jesus pelas multidões, cita ordens diretas para a gente agir com misericórdia, perdoar, Zacarias 7,9, Efésios 4,32, e destaca também a importância de se reconciliar antes de adorar, lá de Mateus 5. E aqui o material levanta uma questão crucial sobre... reciprocidade. A parábola do servo incompassivo de Mateus 18 serve como um alerta forte, né? Nossa, sim, aquele que foi perdoado de uma dívida enorme e não perdoou uma pequena. Isso. E as consequências foram sérias para ele. A lição que eles tiram é direta e conecta com Mateus 6. O perdão que a gente oferece aos outros está, assim, ligado de forma muito íntima ao perdão que a gente recebe de Deus. Uma via de mão dupla. Exatamente. E a motivação principal, citando 1 Pedro 1,3, é a imensa misericórdia que a gente já recebeu. Por isso, devemos estendê-la também. É quase um transbordar do que recebemos. Entendi. Então, para a gente resumir um pouco essa nossa análise dessas 5 primeiras orações, vimos intenções bem claras, né? Buscar fidelidade constante, exercer uma influência positiva para a justiça e para a verdade. Promover ativamente a palavra e o reino de Cristo. Cultivar coragem para viver e falar a verdade. E, por fim, sermos pessoas marcadas pela misericórdia, pelo perdão. Bastante coisa para refletir, com certeza. E fica uma provocação, talvez, baseado no que a gente discutiu aqui, né? Como será que esses estados internos que a gente busca cultivar, de fidelidade, coragem, misericórdia, como eles se conectam e alimentam as ações externas que a gente também quer ter, influenciar, proclamar a palavra? Boa pergunta. De acordo com os princípios que esse material apresentou, de que forma o desenvolvimento de um parece que habilita e fortalece o outro na nossa caminhada espiritual. Fica aí para a gente pensar.